Fala galera do Pandora, meu nome é Thiago, eu sou professor de matemática na unidade de Jundiaí e eu tô aqui para resolver com vocês mais uma questão do simulado dissertativo, tá? Vamos lá. Bom, a questão 5 começa falando pra gente assim: considere um número complexo, e ele dá um número complexo, só que ele deixou o meio aqui fora em evidência. Então eu vou começar multiplicando, fazendo a distributiva do meio dentro do parênteses, só para eu ver certinho qual que é a parte real e qual que é a parte imaginária direto já. Então meio vezes raiz de 3 fica raiz de 3 sobre 2. E meio vezes i, eu vou deixar meio i. Pronto, agora está bem bonitinho. A gente vê que está no formatinho A mais BI, né? Onde A é esse primeiro elemento, essa primeira fração, e B essa segunda. Aí o item A do exercício pergunta para a gente qual é o módulo e qual é a forma trigonométrica do número complexo. Até tem uma fórmula para a gente calcular o módulo direto, né? Mas ao invés de eu calcular direto com a fórmula, eu vou primeiro colocar esse ponto, esse número complexo, no plano de Argand-Gauss. Eu vou marcar o afixo dele, que é o nome que a gente dá para esse ponto. Porque eu acho que assim vai ser mais fácil de você entender como que a gente descobre o módulo, mesmo que a gente não saiba qual é a fórmula assim decoradinho, como que a gente descobre também qual que é o argumento, que é o ângulo que vai ser usado na forma trigonométrica. Acho que vai ser mais fácil de enxergar. Então esse númerozinho z, que é raiz de 3 sobre 2 mais meio i, ele vai ser transformado num ponto de coordenadas raiz de 3 sobre 2 e meio, com a parte real e a parte imaginária. A parte real vai ser utilizada para a gente considerar como coordenada x dele. Então vai vir aqui no raiz de 3 sobre 2. Coordenada x. E a parte imaginária, que tem esse meio, vai ser a minha coordenada y, no eixo imaginário, que é o eixo y. Meio. Então o meu pontinho, vou marcar ele de azulzinho, ele está aqui. Maravilhoso. Aonde que está o módulo do meu número complexo e aonde que está o argumento, que é o que eu falei que a gente precisa descobrir. O módulo é a distância dele até a origem. E daí aqui fica claro que a gente vai descobrir essa distância com um pitagorinha, né? Que a gente consegue calcular isso como a hipotenusa de um triângulozinho retângulo. Então o módulo, que eu vou usar essa notação, apesar de eu poder usar também a letra grega ρ, ele vai ser a raiz de um dos catetos ao quadrado mais o outro dos catetos ao quadrado, que acaba sendo a fórmula que você usaria se você fosse, caso você seja um fanático por fórmulas, né? Quem é tarado em fórmula decora que é a ao quadrado mais b ao quadrado dentro de uma raiz. Está fazendo nada mais, nada menos do que o tal do Pitágoras. Então, esse vai ser o meu módulo. O raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vai ficar 3 sobre 4, né? E o 1 sobre 2 ao quadrado vai ficar 1 sobre 4. Na hora que eu somo 3 sobre 4 mais 1 sobre 4, vai dar 4 sobre 4, que é 1. Aí eu tiro a raiz, vai dar 1. Então esse daqui é o meu módulo. Para eu escrever a forma trigonométrica, eu preciso, além do módulo, eu preciso do ângulo também. O ângulozinho que é esse ângulo aqui, ó, que eu vou marcar de vermelhinho, que eu vou chamar de θ, e cujo nome é argumento do meu número complexo. Para eu descobrir ele, eu considero de novo esse triângulozinho que tem os dois catetos conhecidos e que agora tem a hipotenusa conhecida também, que é esse valor 1, e eu calculo qual que é o seno dele. Poderia calcular o cosseno também, ou a tangente. O seno dele vai ser cateto oposto, que é meio, sobre a hipotenusa, que eu já sei que é 1. Qual que é o ângulo menor do que 90 graus, porque claramente está no primeiro quadrante? Qual é o ângulo menor do que 90 graus que tem o seno valendo meio? A gente sabe qual é. É o 30, não é? É o 30 graus, que colocado em radianos é π sobre 6. Então eu tenho o argumento, que é o ângulozinho, e eu tenho o módulo. Aí eu posso escrever a minha forma trigonométrica. A forma trigonométrica do z é módulo, que é 1 no caso, vezes cos θ mais i seno θ. Então eu coloco cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Pronto, essa é a forma trigonométrica. Então, o que o exercício pedia pra gente era o módulo e a forma trigonométrica. Vamos dar um destaquezinho nela, que ela é a nossa resposta. Maravilha, né? Sem muitas dificuldades o item A. Aí o item B tem um pouco mais de xaropice. Porque o item B pede pra gente calcular z elevado a 27 mais z elevado a 24 mais 1. E eu não sei se você percebe, mas elevar este Paranauê a 27 ou a 24 seria muito difícil, que sai impossível. Só que não é tão difícil assim quando ele está escrito na forma trigonométrica. Porque tem um jeito de você elevar esse rolezinho aqui a 27, é muito rápido. Então, aquilo que a gente vai calcular, e eu vou para uma corzinha verde escuro,
verde escura, z elevado a 27 mais z elevado a 24 mais 1. Eu vou no lugar do z, ao invés de eu escrever assim na forma algébrica, eu vou escrever desse jeito na forma trigonométrica. Então vai ficar, deixa eu fazer assim, para não pular nenhuma etapa. Eu não vou nem escrever esse 1, porque é desnecessário, né? Mas a gente vai ter então o cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6 elevado, não precisaria ter colocado esse colchetinho, né? Elevado a 27, mais esse rolê todo elevado a 24. Agora eu vou colocar o colchete de novo, porque já coloquei uma vez, né? Cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6 elevado a 24 mais 1. É isso que eu estou querendo calcular. Perceba que foi uma escolha deliberada minha de não usar a forma algébrica, mas sim a trigonométrica. É a mesma coisa, não sei se você percebe. Aliás, tem um monte de gente que na hora que vê aqui cosseno de 30, o cara já vai na fissura e substitui, porque eu sei o valor de cosseno de 30. Mas não é esse o nosso objetivo. Se você faz isso, você vai voltar a ser na forma algébrica. E não é positivo isso pra gente. Porque na forma trigonométrica você consegue elevar uma potência de um jeito muito rápido. Que é só você fazer o seguinte. Você pega o módulo que está aqui na frente, que é 1, e eleva a potência. No caso, 1 elevado a 27 vai continuar sendo 1, então eu não preciso nem anotar. E você multiplica o ângulo pela potência, pelo expoente. Então o resultado desse bagulhetes aqui, elevado a 27, vai ser cosseno de 27π sobre 6 mais i seno de 27π sobre 6. Tá vendo? Eu multipliquei o ângulo por 27. E agora tudo vai ficar bonito. Ó. Aqui eu vou multiplicar o ângulo por 24. Então vai ficar cosseno de 24π sobre 6 mais i seno de 24π sobre 6. Maravilha, tem um mais um ainda, né? Agora é só eu calcular cada um deles. O 27π sobre 6 dá para eu dar uma simplificada, né? Porque o 27π sobre 6 eu consigo escrever assim, ó. Acho que aqui eu vou acabar ocupando mais espaço. É o cosseno de, vamos colocar 24π sobre 6 mais 3π sobre 6. Por que eu estou escrevendo desse jeito? Porque o 24π sobre 6, se eu divido 24 por 6, vai dar 4. E 4π representa 2 voltas. Então eu percebo que eu vou poder excluir esse pedacinho, Eu vou poder excluir esse pedacinho e escrever só cosseno de 3π sobre 6. Eu estou tirando as 2 voltas e avaliando só esse pedaço que passa de 2 voltas. Eu vou fazer a mesma coisa nesse 27π sobre 6 que está aqui, ó. Esqueci do i. Seno de 24π sobre 6 mais 3π sobre 6. Ou seja, 2 voltas mais 3π sobre 6. Que daí eu já vou avaliar quanto vale. Aqui vai dar 4π, né? 4π. E aqui também vai dar 4π. Seno de 4π. Mais 1. Como eu disse, isso aqui são 2 voltas mais 3π sobre 6. As 2 voltas eu posso desconsiderar. Então eu vou escrever apenas o cosseno de 3π sobre 6, que simplificado é π sobre 2. Exatamente a mesma coisa acontece aqui. Então vai ficar seno de, essas 2 voltas eu desconsidero, fica só o 3π sobre 6, que equivale a π sobre 2. Aqui também o cosseno de 4π é a mesma coisa que o cosseno de 0, porque 4π vai dar certinho ali no 0, não vai? Você dá 2 voltas e para no 0. Mais i, seno também 0, mesma coisa, o 4π, mais 1. Não sei porque eu estou colocando em graus, né? Tudo bem que em graus e radianos dá mesmo, 0, mas mesmo assim. Bom, agora vamos substituir. Eu vou até trocar para o roxo, que é a minha cor preferida aqui. O cosseno de 90 eu sei que vale 0. O seno de 90 eu sei que vale 1, então fica 1 vezes i, que é i. Mais o cosseno de 0 eu sei que vale 1. O seno de 0 eu sei que vale 0, então vai ficar 0 vezes i, é 0. E ainda tenho mais 1 que está aqui do lado. Pronto, 1
I mais um vai dar 2 mais I. Acabei. Essa é a minha resposta do item D. Tudo bem? É um pouquinho trabalhoso? É um pouquinho trabalhoso. Mas é mais fácil fazer com a forma trigonométrica, o elevado a 27, do que fazer com a forma algébrica, pode ter certeza. Imagina você pegar esse parênteses e colocar aqui assim, elevado a 27. Que coisinha mais medonha que seria. Aqui não, aqui é só você multiplicar no ângulo. Aí acabou dando algo muito grande, eu tive que separar em várias voltas completas, mais um tantinho. Mas mesmo assim não foi absurdamente difícil. Tá? Espero que você tenha entendido tudo. Um beijo no seu coração.